A paz do Senhor. Quero compartilhar com vocês hoje algo muito lindo a respeito do Natal. Nós vamos compartilhar uma experiência pessoal que está em Lucas no capítulo 2, a partir do versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor, e esse será o sinal. Achareis o menino envolto em panos, deitado na manjedoura, e no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Quero compartilhar com vocês algo muito interessante a respeito da experiência dos pastores. Vamos pensar um pouquinho? Quem eram os pastores? Os pastores eram pessoas comuns, geralmente pessoas pobres, que cuidavam de rebanhos. Poderia ser rebanho de ovelhas, poderia ser rebanho de cabras. O que nós compreendemos que esses pastores aqui, eles estavam na primavera, porque na primavera eles dormiam no relento com as suas ovelhas. E se fosse inverno, época de neve ou frio, eles estariam então em uma caverna, em um abrigo, cuidando das suas ovelhas. O que o pastor fazia? Era muito simples a sua vida, muito simples a sua rotina. Ele usava uma túnica simples e resistente. Ele levava um alforje, ao qual levava ali comida, levava frutas secas, tâmaras, enfim, azeitona, queijo. Era uma comida bem simples, bem rústica também. Ele levava um balde. Esse balde era para quando encontrasse um poço, para tirar água para as suas ovelhas. E teria uma lã também para se proteger do frio da noite. A vida do pastor era interessante. Durante o dia, conduzia as ovelhas onde tivesse relva fresca, restolhos de lavouras, conduzia a água. O pastor também segurava em suas mãos uma vara ou cajado, ao qual ele usava para direção, para cuidar das ovelhas, para se proteger também. O pastor também tinha a função de cuidar o seu rebanho dos chacais, dos lobos, dos felinos, dependendo da região. Então, o pastor tinha uma vida dura no campo. Na verdade, eles passavam muito tempo no campo, por isso que a Bíblia, ao se referir a Davi no passado, também fala que Davi cantava, tocava, que era comum os pastores ter o seu instrumento, uma flauta geralmente, para poder se distrair. Quando as ovelhas ouviam o barulho dos chacais, das hienas, então o pastor, com a sua voz, ele confortava as ovelhas. Perceba que é uma vida no ar livre, é uma vida legal, mas também é uma vida com desafios. Havia perigos, sim. E interessante é que em uma noite comum em que os pastores estão dormindo com as suas ovelhas, eles têm uma surpresa muito linda, que é a surpresa que nós lemos em Lucas no capítulo 2, a partir do versículo 8. Imagine eles no breu da noite, com aquele céu, com as suas estrelas. Não sei se era uma noite de luar ou não, mas eu sei que quanto mais longe da luz elétrica, mais estrelas o céu demonstra. Nós não vemos por causa das nossas luzes. Como não tinha luz, os pastores viam apenas o céu estrelado, ouviam o uivo dos ventos, o frio da madrugada. Essa era a rotina deles. E um dia nessa rotina, eles são surpreendidos, eles são
visitados por anjos. Isso aqui é tão lindo. Por que que os anjos se revelaram para os pastores? Pessoas tão pobres, pessoas tão comuns e tão simples. Tem algo interessante aqui. Deus se revelou para os humildes. Você sabe que os escribas, os fariseus, os saduceus, a elite do templo que tinha as leis na mão, não reconheceu e não entendeu. Herodes soube de Jesus, mas quis matá-lo. E você vê pessoas tão pobres, tão comuns, indo ao encontro de Jesus para conferir se realmente ele havia nascido. Quando eles têm essa visita, essa experiência extraordinária com os anjos, claro que a Bíblia diz que eles ficam atemorizados, assustados, e os anjos os confortam dizendo: não temais, nasceu hoje o Salvador. Então, os anjos explicam que é um momento de regozijo, é um momento de alegria, porque o Salvador da humanidade, o Verbo encarnado, agora estava entre a humanidade. Quando os anjos vão embora, eles se recompõem do seu susto e eles dizem o seguinte: vamos conferir. Qual foi o sinal que o anjo disse? Achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E eles vão até lá. E realmente eles encontram José, eles encontram Maria, eles encontram o menino. E eles se prostram, adoram e voltam regozijantes e felizes. Por quê? Porque eles viram o Salvador em pessoa. O que eu quero concluir com isso? Que somente as pessoas com coração humilde, um coração puro, verão a glória de Deus. Dentre tantas pessoas que Deus poderia ter se revelado, ele escolheu se revelar para os pastores de Belém. E eu e você, hoje, nos nossos dias, se tivermos um coração humilde, se tivermos um coração voltado para Deus, grato pela vida, grato pelo que somos e pelo que temos, nós poderemos ser surpreendidos pela palavra do Senhor. Nós poderemos ter a revelação da glória de Deus. Não como eles viram de forma física, mas eu e você podemos ter o Jesus que nasce entre os humanos e pode nascer no meu e no teu coração. Deixa Jesus nascer no teu coração. Busque ele. Conheça ele, porque você terá uma vida de muita alegria e regozijo após ter se prostrado perante ele, perante a sua majestade e a sua santidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.